Gordura animal não faz mal à saúde. Você não precisa comer de 3 em 3 horas, coma quando tiver fome. Não há problema nenhum em fazer jejum por longos períodos. Contar calorias para quê? Essas são apenas algumas das orientações para seguirem uma dieta low carb. Mas seria dieta ou um estilo de vida? Funciona? Quais as fundamentações científicas que explicam a perda de peso e até a cura de doenças? A gente explica tudo isso no Opinião Minas de hoje. Olá, bom dia para você. Alimentação baseada em comida de verdade. Esse é o estilo alimentar da dieta low carb. O termo vem do inglês e significa comer pouco carboidrato. Seria dieta mesmo? Uns chamam de dieta, outros de estilo de vida. O fato é que ela tem sido associada à perda de peso, melhora da qualidade de vida e até na prevenção de doenças. Ela caiu no gosto de muita gente, blogueiras, artistas. Mas olha, tem muitos mitos e desinformação sobre essa alimentação. E sabe quem a gente trouxe para falar sobre low carb com a gente? O médico e autor Dr. José Carlos Souto, a maior referência no Brasil sobre a ingestão da comida de verdade. Bom dia, doutor Souto, tudo bem? Bom dia, É um prazer recebê-lo aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte, como que foi o seu contato? Queria que você contasse pra gente, compartilhasse com a gente, como que você teve contato com a low carb, com toda essa técnica aí da comida de verdade, doutor? Érica, foi como muita coisa na vida da gente, por puro acaso, né? Até porque na formação dos médicos, a nutrição, infelizmente, não está presente. Né? Importante que quem está nos assistindo saiba que a maioria dos médicos não tem formação nessa área, porque isso simplesmente não é oferecido dentro do curso. Né? Embora seja, na minha opinião, uma das coisas mais importantes na prevenção de doenças, na manutenção da saúde. Em 2011, eu ouvi uma entrevista, né, de um autor que, na realidade, é um jornalista, Gary Taubes, que estava lançando, na época, um livro que hoje existe, traduzido em português, chamado Por que Engordamos? Tá? Naquela época, o livro estava recém sendo lançado em inglês. Eu achei muito interessante a entrevista, porque ele lançava algumas ideias que quebravam paradigmas de uma forma muito forte. No entanto, durante essa entrevista ele mencionava estudos, ele mencionava estudos científicos que embasavam aquilo de modo que a gente podia saber que não era uma coisa que ele estava tirando da cabeça. Eu digo, bom, eu vou ler esse livro. Né? Ficou curioso, pelo menos, né? Fiquei curioso, né? Antes de falar, e eu acho que isso é uma coisa importante para todos nós. Né? Se a gente ouve alguma coisa que quebra determinado paradigma, mas aquilo tem um embasamento científico, vamos atrás, vamos dar uma chance. Então eu li o livro chamado Por que Engordamos, e aquele livro teve um impacto muito grande sobre mim, transformou um pouco a minha ideia, porque até então, qual era a minha concepção? Basicamente, trata-se de uma questão de calorias, ok? Se eu quiser perder peso, eu tenho que comer menos, fechar a boca, né? Fazer atividade física para gastar calorias, né? E se eu fizer essas duas coisas, vai dar certo. E, no entanto, a gente sabe que não é tão simples. Né? Tem muita gente passando fome, comendo pouquinho, né? E seguindo com sobrepeso, com diabetes. Né? E eu tive a oportunidade de experimentar em mim aquela ideia. Disse, olha, eu vou realmente fazer essa restrição de carboidratos e ver o que acontece. Você estava acima do peso? Foi por quê? Qual foi a motivação para tentar? Naquele momento, para mim, era uma motivação, uma curiosidade científica. Né? Vamos ver se tem fundamento mesmo isso que esse sujeito escreveu. Né? Hoje eu reconheço que eu estava acima do peso, eu tinha 15 quilos mais na época do que eu tenho hoje. Né? E essa perda de peso ocorreu sem fome e ocorreu de uma forma suficientemente rápida, né? Questão aí de uns 90 dias, para que as pessoas me abordassem e dissessem assim, o que houve? Né? O que aconteceu? Está fazendo dieta? Está doente? Né? Então, foi uma experiência forte tanto pelo impacto científico das ideias, né? Pela quebra de paradigma, mas também pela experiência pessoal, de conseguir esse efeito sem passar fome, que era o paradigma anterior, e me sentindo muito melhor, com mais energia, é outra vida.
Você está falando aí com a gente dessa nutrição que às vezes os médicos não aprendem quando se formam. É difícil a gente acreditar naquela receitinha de comer de 3 em 3 horas, como uma colher disso, 2 daquilo. Se somos pessoas tão diferentes, né? Se temos ritmos de vida muito diferentes, né? Então, assim, essa alimentação básica dada para todo mundo aí, que a gente realmente vê que as pessoas recebem aquele papel com o que deve comer, isso não funciona mais, né, doutor? Essa ideia de alimentação de 3 em 3 horas, por exemplo, ela não tem, primeiro, muito sentido do ponto de vista evolutivo. E qualquer coisa em biologia que a gente vai falar tem que ter uma base em evolução, tá certo? Então, o ser humano não tinha geladeira, não tinha supermercado durante 99% do tempo que evoluiu na Terra, né? Então, por que seria o ideal comer de 3 em 3 horas se os nossos antepassados são evolutivamente equipados para passar períodos de jejum, né? E por outro lado, de onde saiu a ideia de comer de 3 em 3 horas? Se nós formos ver, existem pessoas que sugerem que se nós tivermos um intervalo maior entre os períodos de alimentação, nós vamos... o corpo entraria numa espécie de estado de conservação de energia, porque está há muito tempo sem comer. Estocando? Estocando. Mas, na realidade, se nós formos ver a evidência científica, e eu vou voltar várias vezes nesse ponto, porque eu acho que é importante a evidência científica, existem estudos que medem a taxa metabólica. E voluntários fazendo jejum só de água por até 3 dias não desacelera o metabolismo. Por que desaceleraria o metabolismo em apenas mais do que 3 horas sem comer? Então a gente vê pessoas que estão fazendo uma dieta de restrição calórica e ao mesmo tempo estão botando o alarme do celular para comer de 3 em 3 horas mesmo sem fome. Isso não faz sentido sob nenhum aspecto. A gente tem que respeitar a nossa fome, por exemplo, comer a hora que tiver vontade, o jejum durante longos períodos também não tem problema, então? Então, o nosso corpo, mais uma vez, foi modelado pela evolução para seguir esses desejos, essas vontades, né? Então, nós não precisamos medir a nossa temperatura com um termômetro para decidir se está na hora de colocar ou tirar um casaco. Porque a sensação de calor ou de frio cumpre essa função. Se nós formos ver, a nossa temperatura interna se mantém estável, mas ela se mantém estável porque o corpo controla se está na hora de colocar o casaco ou tirar o casaco. Da mesma forma, eu não preciso medir quanta água eu bebi para saber se eu tenho que ir no banheiro ou não. Eu sinto vontade ou não sinto. Tá? Então, no fundo, se a gente parar para pensar, é estranho a ideia de que eu teria que controlar as calorias numericamente numa planilha. Até porque o ser humano nunca fez isso, numa época em que a obesidade era muito menos comum do que ela é hoje. De alguma forma, existe um mecanismo que controla também o nosso consumo e o nosso gasto calórico. E a questão é, o que está colocando esse mecanismo em desequilíbrio? O que nós estamos fazendo que desequilibra esse controle automático do apetite? O que a gente está fazendo? Então, a ideia revolucionária que o Taubes não foi o primeiro a colocar isso, ele articulou de forma muito inteligente, ele foi mostrar que isso já constava em textos de médicos da Europa, porque a medicina, ela depois da Segunda Guerra Mundial, ela migrou muito para os Estados Unidos. Tá? Mas antes da Segunda Guerra Mundial, especialmente a Alemanha era o centro mundial da melhor ciência, da melhor medicina. E autores naquela época já tinham se feito esse mesmo questionamento. Como é que o corpo regula a ingestão calórica e o gasto calórico com tanta precisão, uma precisão menor do que 1% de erro para mais ou para menos? É óbvio que tem mecanismos reguladores. Então, a ideia que se coloca dentro da low carb é que o excesso de carboidratos, especialmente os refinados, o que é carboidrato? Carboidrato é açúcar, carboidrato é amido. Amido como aquele presente na farinha, mas também presente na batata ou no arroz, por exemplo. Todos os carboidratos vão ser digeridos em glicose no fim das contas. Tá? Essa glicose entrando no sangue, ela vai estimular a secreção de um hormônio, que é a insulina. E a insulina é um hormônio que favorece o armazenamento de gordura. Tá? Uma outra forma da gente pensar é pensar da seguinte forma: o corpo prefere queimar glicose se ela estiver disponível. Então, se nós estivermos dando glicose para o corpo todos os dias, de 3 em 3 horas, o tempo todo,
eu sempre vou ter glicose disponível. Como é que eu espero que o meu corpo queime gordura? Tá certo? A gente tem que manter esse nível baixo, então, da insulina. De preferência. Isso. Tá? E, na realidade, o que acontece é o seguinte, há uma coincidência no tempo, histórica, entre a recomendação nos anos 70 para que as pessoas passassem a consumir grande quantidade de carboidrato, ao mesmo tempo que eliminassem o máximo possível a gordura da sua dieta, há uma coincidência com isso e o início da epidemia de obesidade e diabetes nos Estados Unidos e no mundo. Então, nós não podemos afirmar que uma coisa é a causa da outra, mas com certeza a introdução dessas diretrizes bem não fez. E olha, você está falando disso de obesidade, a indústria alimentícia tem um papel muito grande aí nesse processo, não tem? A gente come muito alimento industrializado hoje, né, doutor? Em 2014 foi introduzido o Guia Alimentar Brasileiro, que fez manchetes no mundo todo como talvez o melhor guia alimentar do mundo, e eu concordo. Tá? Eu acho que ele foi um grande avanço. E o que ele enfatiza, esse guia alimentar? Ele tem 10 tópicos, tá? E vários deles dizem respeito a reduzir ao máximo os alimentos processados e ultraprocessados, consumir mais alimentos in natura, né? Como a gente costuma dizer nesse mundo da comida de verdade, plantas e bichos, né? Menos coisas que você tenha que desembalar e mais coisas para descascar. Tá? E se nós formos ver, se nós formos seguir esse estilo de vida proposto pelo Guia Alimentar Brasileiro, nós estaremos sim consumindo uma quantidade bem menor de carboidratos, especialmente refinados. Né? Porque o que acontece com a indústria alimentícia? A indústria alimentícia, primeiro, ela vai querer aquilo que faz o consumidor voltar, tá certo? O consumidor, de preferência, se ele consumir um biscoito e não conseguir parar e consumir o saquinho inteiro de biscoito, isso é bom para quem produz biscoito. Tá? Então, esse biscoito ele vai ser hiperpalatável, quer dizer, gostoso e irresistível, ele tem uma engenharia de alimentos que entra ali, onde o aroma é intensificado, a quantidade de açúcar é maior, a própria sensação, o quão crocante ele é, tudo isso é estudado de modo que... Muito bem estudado, né? Muito bem estudado. Tá? Então, ele é hiperpalatável. Segundo, ele vai sim ser feito com os carboidratos, em geral, o mais refinados possíveis, porque é um insumo barato. Tá? Tem alta duração de prateleira, né? Quer dizer, é um produto que ele tem uma validade longa, porque a comida de verdade... O que eu quero dizer com comida de verdade, Érica? É aquilo que você vai na feira ou no açougue comprar. E não no supermercado, né? Isso. A comida de verdade, ela estraga. Né? Porque ela é boa para todos os seres vivos, ela é boa para você, ela é boa para os micro-organismos, ela é boa para as bactérias. Então, você tem que comer antes que os outros micro-organismos comam a sua comida. Né? No mínimo, é estranho você ter um alimento que consegue durar 6 meses. Né? Ele não é exatamente um alimento rico em nutrientes, fresco, in natura. Ele foi processado até um ponto em que ele acaba durando tanto tempo. Mas do ponto de vista da indústria alimentícia, é interessante o alimento que dure muito. Tá? E por fim, essa ideia de comer de 3 em 3 horas, ela é uma ideia que cai como uma luva para a indústria. Porque fomenta o consumo mais também. É lógico. Né? E o que você vai... Se eu tenho que comer às 3 da tarde, difícil eu levar um salmão com legumes, né? É mais fácil eu abrir uma barrinha, eu abrir um saquinho de biscoitos. Tá? Então, a ideia de comer o tempo todo, ela meio que casa com a ideia dos alimentos processados, que por sua vez explora essa pirâmide alimentar baseada em grãos e carboidratos. As coisas todas andam juntas. Bom, e a gente está falando de gordura, de que a gordura, por exemplo, que gordura que é boa? Gordura animal, mas o que é de gordura que a gente pode comer que é saudável para a gente? Na prática, o que a gente compra que tem essa gordura boa, doutor? Essa história é uma das histórias mais fascinantes que prendeu minha atenção naquela entrevista que eu ouvi lá em 2011, essa ideia de que a gordura na dieta não era o grande inimigo. Porque a gente aprende isso. Que a gordura... vai aumentar o colesterol. Isso, vai aumentar a doença cardíaca. E aí quando você começa a ir atrás da evidência científica, propriamente dita, dos estudos, estudos com milhares de pessoas, meta-análises. O que é uma meta-análise? É quando os pesquisadores juntam vários estudos em um grande para tentar encontrar se realmente existe um sinal no meio daquele ruído. E o fato é,
a maioria das meta-análises não encontra nenhuma correlação entre gordura de nenhum tipo na dieta e doença cardiovascular. Então, nós estamos evitando a gordura por um medo fictício e, ao mesmo tempo, consumindo grande quantidade de carboidratos sem ter ideia do problema que isso pode representar. Então, respondendo à sua pergunta, é mais fácil responder ao contrário. Quais as gorduras que são ruins? Né? Porque a gordura natural dos alimentos, mais uma vez pegando aquele pensamento evolutivo, o ser humano evoluiu consumindo a gordura que vinha nos alimentos. O abacate não tem uma versão sem gordura na natureza. O coco não tem uma versão sem gordura na natureza. E a carne não tem uma versão sem gordura na natureza. Não existe leite desnatado na natureza, nem o leite materno. Porque se leite tivesse que vir sem gordura para promover a saúde do ser humano, a natureza teria bolado leite desnatado direto no seio da mãe. Tá certo? O fato de que a gordura que está presente no leite materno é gordura saturada, e obviamente animal, né? Não é gordura vegetal que sai do leite materno, deveria fazer as pessoas pararem e terem uma pausa no seu pensamento. O que é gordura ruim? Gordura ruim é gordura artificial. Tá? O que é gordura artificial? Margarina, com certeza. Tá? É uma gordura artificial. Aqueles óleos de fritar que o pessoal... óleo de soja, de e estes girassol, óleos refinados, né, óleos extraídos de semente refinados, eles são uma introdução muito recente na dieta humana. Durante milhões de anos o ser humano comeu, mais uma vez, as gorduras que estavam naturalmente presentes nos alimentos. E no século XX houve a introdução desses óleos. É uma novidade, porque qual foi a propaganda que foi feita? Eles não contêm colesterol. Bom, hoje a gente sabe que o colesterol na dieta não tem nenhuma relação com o colesterol no sangue. Tá? Então a ideia de que você não pode comer ovos porque tem colesterol no ovo, e isso vai aumentar o seu colesterol, desde os anos 50 a gente tem estudos mostrando que o impacto do colesterol do alimento no colesterol do sangue é mínimo. Tá? E a segunda coisa é que esses óleos promoveriam uma redução do colesterol no sangue, e o fato, Érica, é que não existem estudos mostrando que o uso desses óleos diminui efetivamente o risco de doença cardíaca. Porque, na realidade, o que importa para a pessoa, para o ser humano, não é se o seu colesterol vai estar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. É qual vai ser a sua chance de morrer do coração ou não. Em 2016 foi publicado um estudo que mostrou uma comparação, um estudo randomizado, 9.400 pacientes. Randomizado significa que metade foi sorteada para usar manteiga e a outra metade para usar óleo de milho. E o que se descobriu é que o grupo do óleo de milho tinha o colesterol menor que o grupo da manteiga, mas que o grupo do óleo de milho morreu mais que o grupo da manteiga. Né? Então, o mais incrível desse estudo é que esse estudo foi conduzido nos anos 70. Por que ele foi publicado em 2016? Porque nos anos 70 a demonização da gordura era tal naquele momento que os autores acharam que era melhor não publicar, que era politicamente incorreto publicar algo que fosse tão contra o dogma vigente. Esse dogma ele começou a cair agora nos anos 2000 e eu acho que o trabalho do Gary Taubes foi essencial, fundamental para dar o pontapé inicial nesse movimento. Bom, a gente está falando de colesterol aí, por exemplo, citou colesterol. Depois a gente quer saber qual a relação da alimentação low carb na prevenção de doenças, até em cura de doenças até autoimunes, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. E você tem alguma pergunta para o Dr. Souto, alguma dúvida? Manda pra gente, ele responde aqui no Opinião Minas para você. Entra aí nas nossas redes sociais, viu? A gente volta daqui a pouco. Espere aí. Estamos de volta e com a gente hoje o Dr. José Carlos Souto, referência no Brasil quando se fala em alimentação low carb. Doutor, vamos falar agora um pouquinho qual que é a relação da alimentação low carb com a prevenção de doenças, até de doenças autoimunes, controle do diabetes, hipertensão. Fala isso pra gente. Bem, diabetes é uma coisa epidêmica, o diabetes tipo 2, né? Aquele diabetes que se desenvolve, em geral, a gente antigamente dizia que era o diabetes que se desenvolvia no adulto. Infelizmente, hoje é uma coisa que a gente começa a ver também em adolescentes e até em crianças, o diabetes tipo 2, que é uma doença de estilo de vida, relacionada muito ao quê? Ao excesso de peso em geral, ao sobrepeso. Né? Então, claro que uma low carb
que é uma estratégia que favorece a perda de gordura, ela também favorece a perda de peso e, com isso, ajuda no controle e na prevenção do diabetes tipo 2. Mas o efeito sobre diabetes tipo 2 vai muito além da questão do peso. Por quê? Porque o diabetes é uma doença na qual nós temos o quê? Excesso de glicose no sangue. Né? E a gente falou no segmento anterior, todo carboidrato, seja ele açúcar, seja ele amido, vai ser digerido em glicose. Se a pessoa tem uma dificuldade em metabolizar a glicose, é evidente que essa pessoa vai melhorar com uma estratégia low carb. E uma das coisas mais gratificantes é a gente ver a melhora dos pacientes diabéticos. É muito comum que o diabético tipo 2 possa retirar medicamentos, possa colocar os seus exames de sangue em valores de normalidade, quer dizer, voltar a ter uma glicose no sangue que era igual à sua glicose de não diabético. A gente não fala em cura do diabetes, por quê? Porque se essa pessoa voltar a comer a dieta ocidental padrão, voltar a comer como ela comia antes, a glicose no sangue vai voltar, né? O excesso de glicose. Mas é uma remissão da doença. Significa ter exames normais, eu não digo assim melhores, eu digo normais e muitas vezes sem a necessidade de medicamento. Especialmente aqueles diabéticos que não são diabéticos há tantos anos. Porque o que acontece é que, assim, num primeiro momento, a pessoa desenvolve a chamada resistência à insulina. O que é isso? Cada vez que a gente come um carboidrato, vamos dizer, eu como uma batata, a glicose no meu sangue aumenta, o meu corpo fabrica insulina para trazer essa glicose para o normal. O diabético, ele desenvolve resistência à insulina, quer dizer, a pessoa come, a glicose aumenta, o corpo fabrica insulina, mas as células do corpo não respondem a essa insulina. A glicose, ao invés de baixar como deveria, não baixa o suficiente e o corpo vai produzindo cada vez mais insulina. Essa insulina cronicamente elevada vai trazer uma série de efeitos. Entre elas, como a gente já falou, o ganho de peso, ou seja, quem tem insulina cronicamente elevada acaba ganhando peso, acaba retendo sal e água no corpo, incha e isso favorece a pressão alta, acaba tendo alteração nos seus lipídios, com triglicerídeos elevados, com o HDL, que é o colesterol bom, baixo, e a gente tem um nome para isso, chama-se síndrome metabólica. Síndrome metabólica nada mais é do que este conjunto de alterações que eu acabei de falar, causados por uma insulina elevada. E essa insulina está elevada por quê? A pessoa está comendo carboidratos em excesso para a sua genética, para o seu organismo. Quando a gente aplica uma low carb nessa situação, no paciente com síndrome metabólica, ou no obeso, ou no diabético, a melhora é surpreendente. A alimentação é um remédio, né, doutor? Mas é o grande remédio. É o grande remédio. Eu só gostaria de acrescentar, porque é importante, para o diabético que está fazendo uso de medicamentos, especialmente para aquele que usa insulina, é imprescindível o acompanhamento médico na low carb. Por quê? Porque low carb é eficaz demais. Tá certo? Então, daqui a pouco a pessoa está usando uma certa dose de insulina e no momento que ela tira os carboidratos da dieta, ela precisa reduzir ou até eliminar essa insulina que ela está usando para não ter uma queda grande demais no seu açúcar. Ou seja, low carb é tão eficaz que no diabético que está sendo medicado, ele precisa do acompanhamento médico para fazer a low carb para poder tirar os remédios. Olha só. E também nas doenças autoimunes ajuda? Nas doenças autoimunes é interessante porque assim, tudo que nós falamos até agora tem alto nível de evidência. Tem estudos publicados que corroboram isso. Tudo que nós falamos até agora não é especulativo. A gente sabe que é verdade. Nas doenças autoimunes ainda está sendo pesquisado. Nós vemos com frequência pacientes... O que são doenças autoimunes? São aquelas doenças onde o próprio organismo ataca algum órgão seu. A psoríase, aquela doença de pele, por exemplo, é uma doença autoimune. A tireoidite de Hashimoto, onde o corpo ataca a sua própria tireoide, é uma doença autoimune. A artrite reumatoide, muito comum, é uma doença autoimune. O corpo faz anticorpos contra as articulações. É frequente que pacientes fazendo uma dieta low carb tenham uma melhora significativa dos sintomas das doenças autoimunes. Até que ponto isso é um efeito comprovado da low carb? Ainda faltam estudos para isso, mas a pergunta é: que mal faz tentar? Se você vai aplicar uma estratégia na qual você vai comer bem, vai comer comida de verdade, vai ficar com menos fome, vai perder peso. Se você é diabético, sua diabetes vai melhorar. Se você tem síndrome metabólica vai melhorar. E, de brinde, se você tem uma doença autoimune, ela pode melhorar também.
Coisa boa, só através da alimentação, né? Por meio da alimentação, né, doutora? A gente abriu para as perguntas, agora a gente tem a participação dos nossos telespectadores aqui. O Magno Campos está dizendo o seguinte: é possível fazer low carb sem produtos de origem animal? Onde que está a fonte de gordura boa? Você já explicou isso um pouquinho para a gente, mas é possível fazer a low carb sem esses produtos, sem produto animal? É possível. Evidentemente, é mais fácil fazer a low carb com produtos de origem animal. Tá? Mas uma dieta low carb bem formulada, ela tem uma grande quantidade de vegetais. Simplesmente são vegetais de baixo amido. Tá? Então, o que são vegetais de baixo amido? Coisas como as hortaliças, todas as folhas, mas também abobrinha, berinjela, tomate, chuchu, pimentão, pepino, enfim, todo esse conjunto de vegetais, vagem, tudo isso entra. Tá? A pessoa que vai fazer uma alimentação sem produtos de origem animal vai ter que obter proteína de outra fonte. Né? Então, às vezes, esses pacientes vão consumir uma quantidade maior de leguminosas. O que é leguminosas? Aquilo que cresce dentro de vagens. É o feijão, é a lentilha, é a soja. Tá? Que são fontes de proteína animal. Tá? E gordura, as fontes de boas gorduras vão ser o abacate, por exemplo, a azeitona, o azeite de oliva, o coco, o óleo de coco, as oleaginosas todas, nozes, castanhas, amêndoas, macadâmias, o próprio amendoim, que é uma leguminosa. Então, é possível, normalmente facilita ter o auxílio de um profissional, de um nutricionista que domine low carb para ajudar a enquadrar, vamos dizer, low carb numa dieta sem produtos animais. Se o nosso telespectador quiser, ele pode procurar na internet Eco Atkins. Tá? Repete, por favor. Eco, de ecologia, Atkins, como a dieta Atkins, que foi uma das famosas dietas de baixo carboidrato. Então existe uma versão chamada Eco Atkins, que é um Atkins vegetariano. Que tem as orientações lá então. Mais uma perguntinha aqui. Fiz a low carb por 2 semanas e foi ótimo. Depois parece que estagnou os benefícios, eu parei de perder peso. Simone Pico está fazendo essa pergunta pra gente. Né? Para mesmo de ter essa eficiência com o tempo? Eu acho que primeiro ela tem que ter uma visão de prazo mais longo. Tá 2 semanas é pouco, né? 2 semanas é pouco. A perda de peso nunca é linear com nenhuma estratégia. Tá? Numa primeira semana de restrição de carboidratos, existe uma perda também de glicogênio. Glicogênio é a forma como o corpo armazena gordura e água. Tá? Então, uma parte do peso perdido na primeira, segunda semana é glicogênio e água. A perda de gordura propriamente dita, ela é um pouco mais lenta. Tá? Mas eu sempre digo para as pessoas fazerem uma conta que é assim, imagina que você vai perder 2 quilos por mês. Tá? Parece pouco, mas multiplica isso por 10 meses, tá certo? Como é uma estratégia na qual você não passa fome, você não está se privando, passando fome, pensando, puxa vida, que horas eu vou poder comer de novo porque minha barriga está roncando, low carb é o contrário, é liberdade, é ausência de fome, a gente come bem, fica saciado. Tá? É tranquilo pensar em 10 meses ou 10 anos. Tá certo? Se eu estivesse propondo para essa pessoa uma dieta de 800 calorias, ela ia estar desesperada, porque ela tem que perder peso muito rápido, porque ela não vai aguentar essa dieta por mais do que 3, 4 semanas. É desesperador. Mas um estilo de vida na qual você come comida de verdade, deliciosa, não passa fome. É constante. Porque a pressa. Porque tá tem certo? pressa, né? Sim, algumas pessoas perdem mais rápido, outras perdem mais devagar, mas isso é verdade com qualquer estratégia de perda de peso, nós não somos todos iguais, não é só low carb. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com perguntas, tá? Perguntas dos nossos telespectadores. Vamos chamar o último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, gente, aguarde aí. Estamos de volta, a gente tem mais uma perguntinha de telespectador, doutor. A Andréia está perguntando se adoçante stevia faz mal à saúde, qual que é o mais indicado. Nisso eu queria que você explicasse para a gente sobre o açúcar também, sobre esse poder viciante que o açúcar tem na nossa vida. Eu diria que se tivesse que escolher uma substância na nossa dieta que está mais relacionada a todo tipo de doença, seria o açúcar. Não seria a gordura, como a gente já falou, e não seria os carboidratos como um todo, mas o açúcar especialmente. Então, entre açúcar e estévia, eu diria entre açúcar e outros adoçantes, acho que os adoçantes ainda são melhores. Se bem que seria interessante a gente ir desmamando um pouco o gosto dessa necessidade de tanto doce.
Né? Então, eu acho que o adoçante, como a estévia, por exemplo, pode ser uma alternativa interessante para a pessoa desmamar do açúcar, mas aos poucos, se ela puder também ir diminuindo o adoçante, é bom. Açúcar vicia, não vicia? Vicia Doutor? demais, Muito, vicia demais. Né? Bom, e além de tudo, você está participando aqui com a gente hoje do programa, porque você tem um curso, uma palestra amanhã, a gente tem, vai ter um dia de informação para as pessoas. Explica para a gente um pouquinho também desse seu lado palestrante, como que está sendo levar essas informações para o Brasil, para as pessoas. Conceitos, às vezes, muito novos para eles, né, doutor? Isso, então esse evento amanhã aqui em BH é um evento voltado mais para profissionais de saúde, é um evento que vai ter bastante informação científica na FUMEC. Né? Então, quem ainda não está inscrito, tiver interesse, convido a participar. Né? Vou estar falando eu, a doutora Janaína. A doutora Janaína é endocrinologista, né? E vai falar então sobre low carb, especificamente em endocrinologia, em diabetes tipo 1, em diabetes tipo 2, acho que vai estar imperdível. Né? E a gente tem um evento nacional também aqui no Brasil, né? Então, teremos um evento nacional. Este São Paulo. autor, Gary Taubes, que eu falei, esse que me influenciou lá em 2011, estará conosco aqui no Brasil. Ele e mais 2 autores internacionais importantes, a doutora Sem Malhotra, de Londres, e a Nina Teicholz, que é a autora do livro Gordura Sem Medo, que eu recomendo também para todos. Eles estarão em São Paulo em 14 e 15 de julho, no Evento Alimente. Inédito, eles nunca vieram aqui. Nenhum dos 3 jamais esteve na América Latina para palestrar. Bom, os contatos estão aí para quem tiver interesse fazer inscrição. Vamos voltar agora para a pergunta de telespectador? A gente tem agora a Karina Castro com a gente. Ela quer saber o seguinte: qual que é a relevância da atividade física no emagrecimento? A dieta é mais importante? A dieta é muito mais importante para emagrecimento, não há nenhuma dúvida na literatura científica sobre isso. Isso não é uma questão de opinião. A literatura é pacífica no fato de que a dieta para emagrecimento é mais importante. E eu diria, inclusive, que é uma pena que as pessoas pensem no exercício como uma ferramenta de emagrecimento, porque aí elas acabam se frustrando e desistindo. O exercício não serve para isso. O exercício é para aumentar a sua saúde, a sua longevidade, o seu bem-estar. O exercício é para aumentar a sua massa magra, a massa muscular. Para emagrecer, a estratégia é dieta, e low carb pode sim ser feito junto com todo tipo de atividade física. Ok. Mais uma perguntinha. Agora é da NutriPots, que está perguntando aqui por meio das nossas redes sociais. Tenho tendência à formação de cálculos de oxalato de cálcio, tomo litocite. Devo ter um cuidado especial ao fazer a low carb? Litocite é o citrato de potássio. Tá? O citrato, o ácido cítrico, é o mesmo que está presente no limão. Tá? A gente, inclusive, recomenda para os pacientes que formam cálculos que consumam bastante líquido, e limonada é uma boa opção porque aumenta o ácido cítrico. Um dos efeitos do ácido cítrico é alcalinizar a urina. Tá? O litocite é usado para deixar a urina mais alcalina. Então, o único cuidado é que a pessoa deve fazer uma low carb como ela deve ser feita mesmo, com grande abundância de vegetais. Porque a ideia que se dissemina por aí de dieta da proteína, entre aspas, como se fosse só carne, isso realmente produz uma urina muito ácida que favorece a formação de cálculos de oxalato de cálcio e de ácido úrico. Tá? Então, se a pessoa puder fazer, além de usar o seu litocite, tomar bastante líquido, botar bastante vegetais de baixo amido na sua dieta, ela não deverá ter problemas. Isso já vai ajudar muito, né? Bom, mais uma questão aqui. Eu não quero perder peso, eu quero ganhar massa. Quem perguntou pra gente foi o Luiz. Eu tenho que diminuir carboidrato ou só aumentar a proteína? Então, essa é uma pergunta boa, porque low carb não é necessariamente uma estratégia a ser adotada por todo mundo, ou pelo menos o low carb tão low carb assim. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é diabética ou que tem que perder muito peso, ela vai restringir muito mais o carboidrato do que esse nosso telespectador que não está interessado em perda de peso. O que eu sugeriria para ele? Diminua os carboidratos ruins, diminua açúcar, diminua amido especialmente refinado, farináceos, açúcar e farinha, mas ele pode comer frutas e raízes à vontade. Então ele vai estar fazendo uma low carb muito leve, uma low carb pobre na realidade em porcaria, tá certo? Pobre em açúcar e farinha, mas ele pode comer frutas e raízes à vontade e sim focar para atingir a sua meta de proteína para poder ganhar massa magra. Quais as orientações, doutor Souto, que você daria para todo mundo em geral, independentemente de querer cura de doenças, emagrecer? O que é bom? O que você daria de orientação para qualquer um de nós? Eu acho que, mais uma vez, as diretrizes brasileiras de 2014, o Guia Alimentar Brasileiro, acertou na mosca. O foco é reduzir alimentos processados, eliminar os alimentos ultraprocessados e consumir basicamente alimentos in natura.
bichos e plantas, tá certo? Sim. Aquilo que a gente consegue obter no açougue, aquilo que a gente consegue obter na feira. Eliminar o açúcar da dieta o máximo possível, eliminar a farinha da dieta o máximo possível. Eu acho que com essa orientação a gente abarca a maior parte das pessoas. Se você tem mais peso para perder, reduza mais os carboidratos. Se você é que nem o nosso telespectador que não quer perder peso, pode consumir seus carboidratos, mas escolha os melhores, aqueles que você vai encontrar na feira, ou seja, frutas e raízes. Ok. A gente está falando de carboidratos, de exercício físico também. A gente tem uma pergunta aqui bem interessante do Abril. Está perguntando se é possível praticar corrida ou qualquer outro esporte sem consumir carboidrato. Não. Aquela ideia do carboidrato da energia para a pessoa. Então, o carboidrato dá energia, dá, mas a gordura dá também e dá mais que o dobro. Tá? E nós temos hoje em dia todo um plantel de atletas, e justamente atletas de corrida, atletas de endurance, triatletas que estão utilizando low carb não como uma estratégia de perda de peso, eles já nem têm peso para perder, como uma estratégia de melhora da sua performance. Tá? Ele pode dar uma olhadinha na internet, por exemplo, na história do Chris Froome, né, que foi 4 vezes campeão do Tour de France, né? Aquele negócio que é uma loucura de andar de bicicleta milhas e milhas e milhas. Tá? E ele fez isso, ele conseguiu se tornar o campeão depois que ele fez uma low carb e perdeu o pouco peso que ele ainda tinha para perder. Tá? Nós temos aí maratonistas e ultramaratonistas competindo só com água, sem gel de açúcar, sem macarronada na véspera, numa dieta cetogênica, que significa uma dieta ultra low carb. Então, não só é possível compatibilizar a low carb com a atividade física, como para alguns tipos de atividade física parece que low carb, na sua versão mais low carb, que é a cetogênica, pode ser especialmente interessante, porque o corpo troca de combustível, passa a usar a gordura como fonte de energia. E a gordura, mesmo um atleta magro, carrega uma boa quantidade de gordura no seu corpo. Então não precisa ficar tomando aqueles géis de açúcar, né? Não precisa, porque veja bem, aquilo é uma coisa inconveniente para o atleta. Às vezes dá distúrbios gastrointestinais, às vezes ânsia de vômito, diarreia durante a prova, né? E na realidade o sujeito já tem o combustível que ele precisa dentro do corpo.